Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira também do canal Ave Mais. Você tem aposta dobrada, que você pode ganhar dinheiro fazendo as suas apostas, dobrando no primeiro aporte que você fizer. Colocou 20, vira 40, 40, vira 80, você faz a gordura, aposta no vencedor, no perdedor, em outros esportes, e você vai ganhar dinheiro com a 1xBet, que é parceira aqui do canal Ave Mais. Gente, eu prometi ontem no News de falar agora de manhã sobre essa celeuma toda com o vazamento dessa carta que, na verdade, foi lida para o presidente Jorge Salgado na reunião da diretoria da última segunda-feira, quando a diretoria se reuniu e conversou. E olha, eu tenho uma opinião assim muito firme em relação a certas coisas, porque eu tomo muita porrada e tomo muito cacete por conta de posturas que eu tomo, porque se tem uma coisa que eu não sou, é frouxo naquilo que eu falo. O que eu falo, eu assumo. A opinião que eu tenho é uma opinião que é dada em função da minha cabeça, das apurações que eu faço e do meu coração vascaíno. Eu junto isso e há quase 40 anos tem dado muito resultado. Então, muitas pessoas às vezes confundem, muitas pessoas que eu não consigo entender porque tem tanta raiva de mim, porque tem tanta bronca de mim, porque às vezes passam do limite sem que eu nunca tenha feito absolutamente nada contra elas. Mas passa. O tempo passa e as feridas curam. Eu aprendo a dar a outra face, sem problema nenhum. Tudo que eu opino, tudo que eu falo, e eu não sou dono da verdade, longe. Já falei isso para vocês. Eu tenho opinião. Eu tenho a minha opinião. Posso, às vezes, ser duro no que eu falo, da forma que eu falo. Muitas pessoas interpretam como grosseria, às vezes como uma maneira mais dura de falar, mas sempre fui assim. Mas nunca fui desrespeitoso, sempre fui uma pessoa de ter opinião firme, opinião forte. Já fui convidado para palestras, para universidades, faculdades, para eventos, e falar para profissionais da minha área, falar para estudantes de comunicação, e sempre fui muito direto. Às vezes saía de uma palestra e o professor que me convidava dizia: cara, você foi duro, hein? Você foi direto, hein? E eu dizia: eu prefiro ser verdadeiro e dormir com a minha consciência tranquila do que fazer média. Nada na minha vida eu conquistei fazendo média. Tudo na minha vida eu procurei com dignidade, com respeito ao próximo, mas com estudo e embasamento, crescer. E por que eu estou falando isso? Porque esse momento é um momento muito importante na história do clube. É um momento muito importante do Vasco, que é a coisa, depois da minha família, mais importante da minha vida. Eu falo isso sem nenhum problema. E tenho certeza que para você que me ouve, para você que gosta do meu trabalho, ou para você que não gosta de mim, mas que me ouve porque gosta de criticar, porque gosta de criar coisas. Mas uma coisa a gente tem que dizer, somos iguais nisso. O Vasco é muito importante para todos nós. E por que eu estou falando nisso? Porque eu sou um crítico muito grande a tudo isso que acontece no Vasco, a todos os políticos do clube, a todos aqueles que aproveitaram, que tornaram o Vasco um clube inviável, que tornaram o Vasco um clube à beira da insolvência. Que só não fale, só não vai à bancarrota porque o Vasco tem um apaixonado torcedor como nós. A gente sustenta isso. Depois do news de ontem, eu li muitas mensagens e tive a certeza disso. Porque a bronca de alguns vice-presidentes foi interpretada de dois aspectos. Um,
por conta da revolta do torcedor com os políticos e que tem a expectativa da SAF ser a salvadora, e será. Eu também faço parte desse time. Acho que não há outro caminho, já falei, não é a cura, mas é um grande remédio, que se bem feito, se bem ministrado, pode ser a cura. É o modernismo. Não adianta quem tem cabeça mais velha achar que estamos perdendo o domínio. Não, estamos ganhando um parceiro. Alguém que vai ganhar dinheiro e que vai fazer profissionalmente aquilo que vocês não são capazes. Reitero a minha posição. O modelo associativo é falido. No Brasil é. Porque o Real Madrid, por exemplo, foi campeão da Champions League, a 14ª. E muita gente chega a dizer que o Real Madrid tem o modelo associativo como grande meta, como seu balizamento. Mas eu acho que a gente precisa entender que o Real Madrid passou por momentos difíceis também. O Real Madrid tem a benesse do governo espanhol, que o isenta de impostos. O Real Madrid tem uma cabeça europeia de pagar numa moeda forte, de poder gerir numa cultura do não ao benefício próprio, como muito bem falou o ex-craque Edmundo. É muito melhor você ter alguém que invista visando o lucro dele e de quem ele está investindo, do que um apaixonado, abnegado, que vai largar o seu trabalho e vai se dedicar integralmente porque ama. Aqui para vocês. Não acredito, Edmundo. Concordo plenamente com você. Não podemos acreditar nessas pessoas. E esse lado que pensa, esses caras estão reclamando porque eles não vão ter mais as facilidades. Eu compreendo. Mas compreendo também o outro lado, que pensa que talvez esses caras tenham um senso amador de entender, não, fomos eleitos para isso. Estamos aqui como guardiões do Vasco. Precisamos preservar a instituição. Uma instituição que pode se quebrar, segundo a ótica deles, e que vai tentar ser mudada nesses próximos dias. Por exemplo, a questão do aluguel de São Januário, que eu recebi essa informação de no início da semana ser algo preocupante, R$1 milhão por ano de aluguel de São Januário pela 777. Ora bolas, são R$80 mil por mês. É muito pouco. Um jogo é 120. Mas espera aí, um jogo é 120 que não paga a operação do estádio, que não paga a manutenção do estádio, que não paga o complexo de São Januário. A despesa é de 500 mil por baixo com tudo isso. E vai ficar com a SAF. Ficando com a SAF, não tem despesa e ainda se ganha 80 mil. Então, tem situações que vão ser explicadas. Mas o outro lado, que concorda com a reclamação, com a grita dos vice-presidentes, que tem contra eles essa repulsa, que é normal do torcedor, e eu não vou brigar com isso. Porque eu também sou contrário aos políticos do Vasco. Quero-os longe daqui. Principalmente os nefastos. Aqueles que querem se locupletar. Aqueles que sentem que não vão ter mais as benesses. Porque para o sócio ter a benesse do ingresso, de poder pagar menos, é uma discussão que me parece muito pueril, muito pequena, para o tamanho. Porque se o Vasco vai arrecadar 2 milhões e 200 por mês, informação que eu trouxe ontem, porque o sócio paga, porque tem a vantagem de ter o ingresso, eu, por exemplo, me tornei sócio. Esses últimos dias, não era. Para poder contemplar minha filha, o namorado dela, ou alguém da família, minha mulher, de ir. Tenho desconto. É a vantagem que eu quero, porque não aproveito socialmente o clube, porque não tem absolutamente nada. Se o clube for bom social, eu vou pagar. Porque eu posso pagar para um Piraquê, aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, para um Monte Líbano, posso pagar para um Tijuca Tênis Clube. Clubes que não têm futebol, mas que têm uma estrutura. Por que não o Vasco fazer o mesmo? Sede do Calabouço, que permanecerá com a associação. Sede Náutica da Lagoa, um baita de um restaurante. Eu levo minha família lá para jantar, com o maior prazer, uma vista daquela. Por que não se organizar
para tornar viável isso. Então, eu entendo que essas pessoas tenham essa preocupação, mas acho que dá para ajustar. Porém, eu também sei que muitas dessas reclamações têm por trás particularidades, brigas políticas, gente que não gosta de gente, pessoas que não gostam de pessoas, gente que não quer apenas ter a saudável missão de entregar um Vasco bom. Querem também ter, talvez, a vaidade por trás, que é o mal do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros, especificamente do nosso amado clube. Eu acho que essa situação precisa ser resolvida, porque a SAF é pule de 10. Vai acontecer. Porém, reitero aquilo que disse ontem no final do AVNews. Se você não curtiu, curta lá. São 54 minutos de Vasco, de um trabalho de apuração diário, desde as primeiras horas da manhã até o finalzinho, na hora da edição. Parabenizar, inclusive, meu amigo Igor Silva, editor da Carretel, pelo belíssimo trabalho que fez. Eu quero cobrar a 777. A 777 precisa botar a cara a tapa. Não me interessa que os executivos venham aqui numa quinta e viajem na sexta. Não. Precisam ficar um pouco aqui, precisam falar com a imprensa, precisam falar com o torcedor, precisam falar com o sócio. Eu não quero mais ouvir o Carlos Roberto Osório. Acho que ele tem dado ótimas explicações, tem sido um ótimo porta-voz. O Roberto Duque Estrada, da mesma forma. Acho que na hora certa, o vice-presidente do Vasco vai falar do trabalho da comissão. Mas eu quero entender a proposta pela ótica deles. Porque a 777 é quem vai comandar. Daqui a 2 meses, a gente vai estar buscando informação com eles. E como vai ser isso? Vai ficar nesse obscurantismo? Vai ficar nessa dificuldade? Eu recentemente conversei com o pessoal da assessoria da 777, aqui no Brasil. E eles tiveram a mesma dificuldade que nós tivemos, de conversar com seus clientes. Ora bolas, isso não é o Standard de Liège, isso não é o Gênova. E se o Vasco é a flagship, é a nau capitânia, como diz o Osório, desse grande empreendimento, o Vasco precisa ser tratado, e o seu torcedor e o seu sócio, que vai dar a 777 o destaque que ela vai ter se o trabalho for bom, satisfação. Ao detalhe do contrato ali, o contrato atual, tudo bem. Mas o investimento vai ser feito como? 3 anos. Vai ter cláusula de competitividade? Em que aspecto? O que é cláusula de competitividade? Não ganhou? Vai aumentar? Não conseguiu vencer? Tem que mudar? Vai mudar treinador? Quem muda? Como é que vai ser a operação de, por exemplo, contratação de jogadores? Sob que ótica? Que perfil? Jovem? Mais velho? Para montar time? Para ser campeão? Ou para fazer negócio? Como é que vai ser essa operação de royalties? Achei interessante. Uma notícia que eu dei ontem. O Vasco tem um copo do Barbosa, símbolo do clube, quando a 777 nem existia. E a propriedade dessa história fica toda com eles? Por que o Vasco não tem uma participação? Por que o Vasco não tem 30% em cima disso? Como é essa divisão de 70-30? Porque se 30% é da SAF Vasco, a associação não recebe parte desses 30%, não pode ser alimentada por esses 30%, porque aí vende-se um jogador, a Vasco SAF tem 30%. Digamos, vender um jogador por 20 milhões de euros. São 6 milhões de euros para a Vasco SAF. A Vasco SAF repassa isso para o clube associativo? Não sustentaria? Claro que sim. E eu ouvi de muitos torcedores ontem, li, dizendo, caso precise pagar para manter a associação, mesmo que eu não tenha benefício nenhum, eu vou fazê-lo. Sabe por quê? Porque isso, executivos da 777, isso, intermediários da KPMG, vocês que não são do Vasco, vocês estão contratados pelo Vasco, vocês de todos esses escritórios de advocacia que trabalham em cima da comissão de vocês. E é justo, não estou reclamando. Mas o comissionamento tem que ser segundo interesses do Vasco, dos sócios, porque os quase 6 mil sócios que podem votar,
Esses sim vão definir, inclusive, o comissionamento de vocês. Então esses sócios precisam entender isso, precisam saber disso, precisam ser esclarecidos nisso. Que receio é esse de falar? Tudo bem, não está assinado, não está resolvido, mas antes de resolver, a gente precisa saber. E volto a dizer, não estou fazendo o papel do chato, de dizer, não, eu vou votar nesses caras se não me mostrar tudo. Tudo a gente não vai ver. E eu entendo. Mas a gente precisa entender certas coisas, certas operações básicas. Eu vi o Josh Wander dar uma entrevista ao Rodrigo Capello assim que fechou a situação com o presidente Jorge Salgado. Logo depois, ele deu uma entrevista à TV Globo. Mas não falou com mais ninguém. Não falou mais em momento nenhum. Depois houve um esclarecimento por conta daquelas notícias da juventude do Josh Wander. Nota oficial. Aqui a situação é diferente. E acho que os dirigentes do Vasco, que vão ficar na SAF, que vão estar ali no board, precisam dizer a esses americanos que aqui é diferente. O Brasil é diferente. O Vasco é diferente. Porque precisa dar liga. Eles estão apaixonados pelo clube, eles foram tomar um litrão na Barreira, eles gostam do Vasco. O pessoal do Vasco trata bem, é do brasileiro, abraçar todos eles, os gringos que sejam. Sejam americanos, sejam europeus, sejam africanos, sejam japoneses. Todos são bem recebidos no nosso país. É uma característica nossa. Porém, é business. A gente precisa entender isso. É o nosso clube. É aquela flâmula ali atrás que a gente carrega diariamente, que a gente precisa entender qual é o futuro dela. Porque a equação, para mim, é simples. A gente vai ter um baita time. A gente vai ter estrutura para o futebol. A gente vai voltar a ser protagonista. A equação é simples. Todos esses incompetentes que bradam por aí, que reclamam que tinham e que podiam, mentira, não podem, não conseguem, não são capazes. Não há solução, gente. Infelizmente, a solução é dura, porque a gente vai ter que fazer uma parceria com um grupo norte-americano, e eu digo infelizmente porque a gente demorou muito para acordar para isso. Mas, felizmente, pelo afastamento dessa turma, dessa gente que atrapalha o Vasco. Porém, volto a dizer, mesmo esses, apesar de torcerem muito contra, todos somos Vasco. Todos queremos saber aquele escudo ali, como é que fica? Como é que vai? Como é que vai andar? Então o time de futebol vai ser competitivo e forte. A gente vai brigar por títulos. Eu vou pegar minha filha, você vai pegar o seu filho, você vai pegar o seu neto, você vai levar o seu pai com prazer a uma arquibancada, a uma cadeira, para ver o Vasco, aonde quer que seja. Vai valer pagar o carnê para uma viagem, para ver o timaço do Vasco jogar na Argentina, jogar em outros locais. Isso eu não tenho dúvida. Porém, existem outras coisas atreladas e é muito fácil quem diz, que se dane. Porra, que eles se virem. Também acho. O clube associativo precisa se virar. Tem aí lei de incentivo, vai dar retorno. Trabalhem para isso, captação. A questão da associação do sócio, façam um clube social bom, atraiam. Quadra de tênis, piscina, eventos sociais, uso da lagoa, uso do calabouço, façam bons restaurantes, parcerias, atrai, vai atrair. O vascaíno consome o que o vascaíno faz. Dá para fazer, dá para sobreviver, é ter competência. Agora, ser incluído no papo tem um quê de vaidade? Pode até ter, mas o que me preocupa é porque eu sei que internamente há racha, há brigas. Por mais que o Vitor Roma diga, que o Horácio Júnior possa dizer que não, o presidente já abraçou, claro, são todos favoráveis à SAF. Foi ruim o que aconteceu ontem. Foi péssimo para a imagem desse desenvolvimento. Prova que a diretoria administrativa tem brigas internas e não é de agora. Lembra o vazamento daquela informação de que o marketing do Vasco não estava discutindo com a 777 os contratos? Não estava? E o Vitor Roma veio aqui no canal, lá no Atenção Vascaínos, e disse que não é verdade. A gente teve horas e horas de reuniões. Então, tem fogo amigo dentro do clube. Tem gente remando contra. Tem gente brigando. Por quê? Porque não quer a SAF? Não. Porque quer ser dono
do filho no final. Quer ter os louros. E isso eu repudio. São todos pelo mesmo interesse, todos pelo Vasco. Que entendam que vocês estão nesse momento na gestão que está no clube. Poderia ser qualquer outro presidente, mas hoje são vocês. O senhor presidente Jorge Salgado, seus vice-presidentes, estão num momento histórico do clube e precisam fazer bem essa transição. Larguem as vaidades, entrem em reunião e deixem as vaidades do lado de fora, como um guarda-chuva fincado num balde. Isso cansa, isso enche o saco. Acho que a SAF vai ajudar demais. Mas me preocupa, por exemplo, a eleição do ano que vem. Porque aí o presidente que vai entrar, qualquer um, como é que vai ficar? Vai ficar enchendo o saco dos americanos? Vai ficar reclamando? Vai ficar dizendo que o time não ganhou, que tem que tirar? E aí? Nunca fizeram nada, mas aí vão ficar enchendo as pacovinas. Porque no final das contas não ajudou, porque no final das contas não esteve na diretoria, mesmo alguém da diretoria atual, que seja eleito na próxima. Vamos pensar no Vasco, gente. Vamos pensar nos 6 mil sócios que votam, nos sócios remidos, nos sócios torcedores. Vamos pensar no off-Rio. Vamos pensar em quem sustenta essa máquina. Entendam definitivamente que é o sócio, que é o torcedor que sustenta isso. Entendam. Sabe aquela história do perdeu? Perdeu. Acho que quem ficar no clube vai ter uma responsabilidade. Claro que não vai ter a vaidade atrelada, porque o futebol não vai estar mais ali. Mas vamos manter o clube? Vamos manter o clube. Mas mantenham também com a humildade de vocês. Eu espero que nesses dias que se sucedem, a começar por hoje, já aconteceram reuniões ontem, a KPMG já abraçou, já trouxe, olha, vem cá, não é bem assim, vamos juntar, a gente vai ajudar, a gente vai ajustar, que no final tudo possa ser ajustado. Porém, expliquem, mostrem, elucidem, exijam dos executivos da 777 entrevistas, pronunciamentos, permanência por mais tempo aqui. Fiquem uma semana aqui. Ou o Brasil não é tão atrativo assim como é a Itália? Ou a Bélgica? Faz calor, não precisa botar blazer. Pode ficar de bermuda, sem problema. A gente vai entender. Vai lá tomar mais litrão na barreira. Vai pro meio da GDA, vai pro meio da Força Jovem, vai pro meio da IRA. Vai ver o jogo. Sente o que a gente sente. Porque, olha, para sentar na mesa com a gente e tomar a nossa cerveja e beliscar o nosso churrasquinho de gato, tem que ser igual a gente. Tem que tomar na cara e amar o clube. É o que vocês precisam entender. Understand, parceiro? É isso que a gente quer saber. Se entendam, homens. Tem muita gente que está na esperança de que dias melhores poderão vir. Não estraguem isso, não. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante, com Emerson Rocha, lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma.